alguém dizer o que a gente tem que fazer. E isso no mercado de trabalho hoje, eu acredito que todos que estão aqui, a grande maioria, está vivenciando isso no mercado de trabalho. Tem gente que diz assim, eu vim para cá só para conseguir o diploma. Mas esse diploma, quem pensa que vem para a educação à distância porque é mais fácil, aí é que se engana. Por que se engana? Porque aqui a gente tem prazo para cumprir, porque aqui quem corrige os trabalhos não são as professoras lindas, esse professor charmoso que está aqui, né? Não somos nós. Esse trabalho e as provas são todas corrigidas por outras pessoas que nem nos conhecem. Talvez vejam foto da gente lá no portal, mas se ter uma relação, como eu estou tendo com vocês aqui, a gente não vai poder estabelecer essa relação com eles. Então, quando eu vou corrigir o trabalho de alguém que eu não conheço, eu não posso levar em consideração algumas coisas. Tipo, hoje eu estou com uma cólica, sabe aquele dia, a mulherada sabe disso, né? Aquele dia que a gente não consegue nem levantar a cabeça, até o pé que a gente mexe todo, mas tem que fazer prova. Então, às vezes, o professor me considera que ele está em sala de aula, hoje ela não está bem, está doente. Quando eu faço isso e mando para outro lugar para corrigir, eu não tenho essa opção. Então, eu tenho que me esforçar para cumprir isso. Entenderam? Então, na educação à distância, algumas características nossas, elas afloram. Quem não é assim, na maioria das vezes, não aguenta. Na maioria das vezes, vai deixar. Mas eu tenho certeza que esse grupo, que não é só esse, boa noite aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Tenho certeza que desse grupo que está aqui hoje, nós não vamos ter resistência. Amém. Já vou ser convidado para a colaboração de grau de todo mundo que está aqui, se eu já estiver por aqui, como empregado, né? Então, a ideia nossa hoje é o quê? É dizer para vocês o seguinte: a educação à distância, seja ela semipresencial, como nós temos alguns cursos aqui que tem as aulas durante a semana, seja totalmente online, ela é tão rica de conhecimento como qualquer uma presencial. Eu digo isso porque, como a maioria dos meus colegas aqui, somos formados em faculdades que foram totalmente presenciais e que hoje algumas já aderem à educação à distância. Como o caso da UEA, da UFAM, e aí por aí vai. Então, nós não estamos fora do padrão. Ao contrário, nós estamos pensando para além. Para além. Então, nós estamos hoje formando profissionais para o futuro. E é assim que a gente tem que se ver enquanto acadêmico. Eu digo sempre para os alunos da Anhanguera. Nós temos que nos ver como alunos profissionais do futuro. Porque enquanto os outros vão estar correndo atrás para se organizar, para planejar horário, para não sei o quê, vocês fizeram isso a vida acadêmica todinha. Sem ninguém ter que pegar no pé de vocês para fazer as atividades. Vocês faziam, tinha que postar, se não postar, não tem nota. Então, a gente espera que a estadia de vocês de 2 anos, 2 anos e meio ou 4 anos, seja muito bem, seja uma experiência rica para vocês. Para a gente está sendo muito rica essa experiência da educação à distância, e a gente quer dividir isso com vocês. A nossa preocupação hoje de fazer essa aula inaugural é para a gente começar a tirar algumas dúvidas. Por quê? Porque nós estamos bem recente com essa modalidade totalmente online. Então, nós tivemos uma primeira turma que entrou no passado, e para essa turma nós não tivemos a oportunidade de fazer assim como nós estamos fazendo com vocês, para dizer como é que acessa, aonde que acessa, o que vocês precisam cumprir, quais as obrigações que têm, tudo isso aí. E por causa disso, a gente teve muitas vindas dos acadêmicos da EAD Online aqui para tirar essas dúvidas. Não que a gente não queira vocês aqui, mas a ideia é que nesse início a gente consiga passar para vocês uma noção do como funciona, de como funcionar essa educação à distância. Essa é a EAD Online que vocês começam hoje. Tá bom? Tá? Então, inicialmente, queria dizer para vocês o seguinte: os cursos da EAD Online, elas
tem a mesma grade curricular, a mesma quantidade de horas dos cursos que são nossos semipresenciais. Todas as obrigatoriedades. Então, vamos começar pelas obrigatoriedades. Olha aqui, lá do jeito bom de começar, né? Tudo que é obrigatório. Então, assim, tem as horas normais que vocês têm que cumprir de autoestudo, tudo bonitinho, está postado no portal, depois eu vou entrar na história do portal para vocês. Os cursos que tem os bacharelados. Nós temos a obrigatoriedade das horas complementares. E o que são isso? Todos os cursos têm. Só que os tecnólogos têm uma coisa diferente, que depois eu explico. Quem é bacharelado ou licenciatura tem a obrigatoriedade das horas complementares. O que são essas horas complementares? As horas complementares são aquelas horas que, fora as atividades de estudo que você vai se dedicar, você vai precisar cumprir e vai ter que postar o comprovante disso que você cursou fora desse ambiente da relação do seu ambiente online. Você e o que está disponível para você naquela disciplina. Eu fui para um seminário de gestão de pessoas, por exemplo, e consegui lá, fui para um seminário que eram 20 horas. Então, esse tipo de atividade é que é preciso ir acumulando, porque no final do curso, se eu não tiver o número X de horas, que é obrigatório do meu curso, eu não colo o grau. Tá bom? Então, as horas complementares é uma obrigatoriedade. O ideal, salvo engano, os cursos de contábil e administração são 200 e poucas horas, 240 horas. Aí quem diz assim, eu faço, vou passar 4 anos aqui e consigo rapidinho. Só que nós temos um monte de formando agora, que está doido atrás de horas complementares, porque ele esqueceu das horas complementares, e quando chega no final, deixa a gente doido. Então, antes de deixar a gente doido, antes de vocês ficarem doidos, o ideal é que vocês vão cumprindo seus pouquinhos, entendeu? Vão postando, para ir contando as horas complementares de vocês. Certo? Tá bom? Com o tempo, esse linguajar que eu estou dizendo aqui para vocês vão se acostumar. Mas eu estou alertando para a gente já se programando para essas coisas. Tá? Outra coisa importante que tem na grade, que é obrigatório. Opa, Tito. Em relação às horas, eu consigo um certificado de 10 horas. Conta cheia essas 10 horas ou é uma porcentagem? Algumas atividades, conta cheia. 10 horas, geralmente, essas 10 horas vai contar. Mas eu estou cursando estágio, aqueles estágios extracurricular, que é remunerado. Vai 10 horas todas de estágio, no semestre todinho de horas, não faz. Por semestre só conta 40 horas. Tá bom? Tá legal? Então, filha. Não, só vale no período do curso. Tá? De fevereiro de 2014 até a finalização dele. Tá bom? Tá? Deixa eu ver o que mais. Bem, falamos das horas complementares. Agora eu vou falar com o pessoal que é bacharelado e licenciatura. Tem uma coisa que é obrigatória para esses cursos, tá? Que é o estágio. Estágio supervisionado. Tá bom? Então, só que não é agora. Isso deve acontecer lá no 4º, 5º semestre. Então, quando chega a hora dos estágios supervisionados, que são obrigatórios, a gente precisa se organizar com relação a tempo, porque precisa dispor de um tempo para cumprir essas horas. E ela é uma disciplina curricular obrigatória. Tá bom? Mesmo quem está na área. Mesmo quem está na área. É obrigatório. Tá? Mesmo quem está na área. Às vezes, nós temos muitos casos de administração, as áreas mais administrativas, as pessoas já trabalham nisso. Então, a gente só geralmente faz uma adequação no local de trabalho, para negociar, para dar agora, quem já trabalha como estágio, mas isso com o tempo chegar mais próximo do estágio, eu vou explicar direitinho com vocês. Mas eu estou só preparando o terreno para a gente ver o que nós temos, para a gente entender que nós, da online, da web, não temos nada de diferente da semipresencial ou da presencial. Porque se a gente diferencia, nós perdemos o que é
essas coisas são obrigatórias. Isso. Com relação aos estágios, nós temos um campo de estágio já firmado. Então, nós temos também aqui no semipresencial, nós temos curso de pedagogia, administração contábil e serviço social. E esses cursos todos são obrigatórios no estágio. Então, nós já temos algumas parcerias para esses cursos. Mas isso não impede de alguém, mas lá na minha empresa não tem parceria, mas o meu chefe disse que não tem problema não, que me aceita como estágio. Não tem problema. Tá? Isso aí, essa parte de fechar o campo de estágio para a gente é a parte mais fácil. A dificuldade maior é a adequação do tempo dos acadêmicos para o cumprimento dessas horas. Tá bom? E assim, quantas horas de estágio? Cada curso diferencia. Serviço social tem uma grade, administração tem uma grade, ciências contábeis tem uma grade, as licenciaturas têm uma grade. Os únicos que não têm o estágio obrigatório são os tecnólogos. Todas as tecnologias não têm o estágio obrigatório. Isso não impede, nós temos casos assim. Alguém que é de recursos humanos, quer cumprir o estágio, sem avaliação, às vezes consegue no trabalho, e precisa de uma documentação nossa de estágio, para apresentar para a empresa, dizendo que vai cumprir estágio lá. Isso também a gente faz. Mas para os tecnólogos, o estágio não é obrigatório. Tá bom? Agora, para o bacharelado e licenciatura, esse estágio é obrigatório, sim, mesmo sendo online. Tá? Bem, falamos do estágio, falamos das horas. As horas complementares dos tecnólogos. Dos tecnólogos, salvo o caso de gestão hospitalar, salvo gestão hospitalar que segue os bacharelados, tem cumprimento de horas, tudo direitinho, trazer atividades fora. Os tecnólogos, outros, eles têm uma disciplina chamada, o PROINTER, né? Projeto Interdisciplinar Aplicado. É o PMA ou o PROINTER? Multidisciplinar de aprendizagem. Isso. Então, tem um projeto multidisciplinar de aprendizagem, que você cumpre o 1 e o 2, em 2 semestres diferentes. Essa atividade, essa disciplina, dos tecnólogos, já substitui as horas, o cumprimento das horas complementares, exceto o curso de gestão hospitalar. Tá bom? Tá? Então, os tecnólogos, cumprindo essa disciplina, já fechou as horas complementares. Tá bom? Mas isso somente para os tecnólogos. E, dentro dos tecnólogos, gestão hospitalar que não entra nesse bloco. Certo? Tá. Aqui hoje nós estamos fazendo uma recepção, uma explicação para a web. Os alunos que estão totalmente online. Os semipresenciais, que vão começar, eles vão ter, durante a semana, as suas respectivas aulas inaugurais. Todos os cursos que nós temos aqui no semipresencial. Tá bom? Então, assim, mais alguma dúvida em relação a isso? Esse é os tecnólogos, essas horas que você falou, você está via online e tudo? Isso. Essas horas do tecnólogo vão ser via online, tudo, porque ela vai ser como uma disciplina obrigatória. Então, tem que cumprir, não tem jeito. Então, vai ser cumprido dentro do quadro de disciplinas regulares dos cursos. Tá bom? A dos tecnólogos, que é o PMA. PMA 1 e PMA 2, está obtendo no terceiro e quarto semestre, ou primeiro e segundo? Terceiro e quarto semestre. Tá bom? Bem, uma coisa importante, gente, que a gente queria dizer para vocês, além de tudo isso que eu já falei, eu sei que vocês devem estar cheios de dúvidas. Tem gente que pode não ter, tem gente que diz, mas como é que eu vou fazer online? Não sei nem mexer no computador. Então, assim, para online, a gente precisa obrigatoriamente mexer em um computador, não tem jeito. Isso é obrigatório. Tá bom? Isso é obrigatório. Eles vão mexer no computador, como é que vai fazer um curso que é online? Tá? No portal de vocês, vai estar disponível para vocês as videoaulas, que são as aulas que os professores fazem, transmitem, gravam, transmitem. Vocês vão estar disponíveis todas as solicitações de secretaria. Ao invés de vocês virem aqui pedir alguma coisa, exceto uma coisa ou outra, que são mais esporádicas,
A maioria das solicitações podem ser feitas via portal de vocês, tá? Boleto, de pagamento, tudo no portal. Tá bom, gente? Tá? Então, assim, para a gente fazer online, não só online, tem que presencial, a gente tem que falar isso. Tem que acessar o portal. O portal de vocês, cadê? Deixa eu ver mexer agora aqui. Pode ser tudo. Pede para o Thiago vir aqui para mim, por favor. Então, quando o Thiago chega, digo para vocês o seguinte. Apesar de ser online o curso de vocês, nós vamos ter sempre disponível aqui no prédio, nesse prédio aqui, alguns professores que vão ficar à disposição dos acadêmicos da EAD online. Para quê? Para tirar dúvidas. Ah, eu não sei como é que faz isso aqui, eu vi e não entendi nada. Será que o professor pode me explicar como é que funciona isso? Então, a gente vai ter sempre uns professores aqui no prédio para tirar as dúvidas de vocês. Por isso, quando você tiver alguma dúvida, se o tutor à distância, aquele que te acompanha na web, não conseguir tirar, ou então se ele falou e você continuou sem entender, vem aqui com a gente para a gente lhe ajudar antes que a coisa fique mais complicada e o entendimento fique pior. E aí, gente, fora isso, nós temos aqui ainda. Ah, eu não tenho computador. Eu não tenho como fazer. Eu sei mexer, mas eu não tenho computador. Nós temos aqui o laboratório de informática. Então, se você tem dificuldade, não tem um computador em casa, eu posso vir fazer minhas atividades aqui? Posso ver minhas aulas aqui no laboratório? Pode. Sem problema nenhum. Tá bom, gente? A gente aqui vai estar, salvo engano, a partir das 16 horas, já está liberado o laboratório e fica até as 21 aberto. Então, quem tem dificuldade, não tem computador, o computador está com problema, deu defeito, no período de estudar para a prova, pode vir aqui, não tem problema nenhum. Tá bom? O laboratório fica à disposição para esse tipo de atendimento mesmo. Certo? Então, hoje, nós estamos passando para vocês uma folhinha com a frequência. Não sei se todos assinaram, mas eu preciso que todos assinem e coloquem esses dados aqui. Por quê? O acesso de vocês no portal, o portal acadêmico, onde você visualiza tudo, vocês têm um acesso diferenciado no semipresencial. O semipresencial, a gente bota o número do RA. Todo mundo aqui já tem RA? Já. O que é esse tal de RA? Vocês vão usar todos os auxílios acadêmicos de vocês aqui. Tudo vocês têm que saber desse RA. Então, o que é esse RA? É o registro acadêmico. Quando você assinou o contrato, imprimiu aquele requerimento de matrícula lá, vem um número de contrato, vem um número chamado RA. Eu acho que são 10 dígitos, salvo engano. Isso já mudou, mas eram 10 dígitos. É isso, né? Esse número você não pode esquecer. Então, tem gente que faz assim. Eu já atendi acadêmico que ele não sabe o número, não sabe a senha. Aí se agora começa a falar, peraí, quem sabe é minha mulher. Aí ele liga para a esposa dizer para ele qual a senha. Isso é legal? É, quando você esquece. Mas o ideal é que cada um saiba o seu RA. Tá bom, gente? Esse número acompanha vocês para tudo, para solicitar as coisas na secretaria, para verificação de nota, para acessar portal. Então, por isso vocês não podem esquecer esse número. Certo? Então, se todo mundo aqui já tem RA, menos mal. Tá? Quem não tem, eu já falei o boleto, mas ainda não vim trazer minha documentação para pegar o requerimento. Tem que fazer isso o mais rápido possível para poder a gente fazer os procedimentos da liberação do portal de vocês. Tá bom? Bem, então assim, nessa ficha que nós passamos de frequência, tem o nome, tem o e-mail de vocês, telefone, data de nascimento, CPF e RA. Por que nós pedimos isso de vocês? Porque para acessar o acesso dos acadêmicos da EAD online, eles têm um acesso diferenciado do semipresencial. O semipresencial, ele vai lá, coloca o RA dele e a senha e já normal.
O semipresencial ele tem um outro caminho. Ele tem um outro caminho, peraí. Esse aqui é o portal do Acadêmica, tá bom? www.anhanguera.com. Esse é o portal do Acadêmico. Então, para vocês iniciarem o acesso, vocês vão precisar criar uma conta de e-mail numa rede de acesso da instituição institucional, um e-mail institucional, que a gente chama AEDU. Tá? Então, isso aqui que vocês passaram hoje, esses dados, é para que a gente crie as contas de vocês do institucional, no AEDU. Então, por isso vocês precisam deixar todos esses dados, porque a gente vai criar todas as contas dos que estão todos aqui hoje, e até sexta-feira vai estar todos recebendo por e-mail, login e senha de acesso. Tá bom? Depois, vocês podem mudar a senha, tá? Senão eu vou saber a senha de todo mundo, vai que eu coloco a senha do banco. Olha aí, né? Então, eu vou mandar login e senha de todo mundo para acessar o seu ambiente virtual. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim, gente? Já fez o acesso? Então não precisa. Só tem que, na ficha, dizer para mim que já abriu o e-mail AEDU. Tá bom? Porque não serve outro e-mail. Tem que ser o institucional, senão você não consegue acessar. Tá bom? Ah, tá. Cadê a ficha? Está por ali, bolando em alguma? Está passando. Gente, assim. Tá, deixa eu falar para vocês. Vocês vão poder até entrar por aqui normal. O problema é que sem o e-mail AEDU, você não tem acesso à postagem das aulas, ao ambiente dos conteúdos. Entenderam? Tá bom? Por isso que é diferenciado de vocês. Aqui, direto, no vídeo presencial, entra aqui direto, que nem você fez. Login sem entra direto. Pro Facebook online, aí precisa criar o e-mail AEDU para ter acesso a todo o conteúdo que a página de vocês é diferenciada. E é só vocês que podem fazer isso, né? Não, qualquer um poderia fazer. O que nós, na realidade, quisemos fazer para melhorar o curso, é tirar esse trabalho de vocês, porque pode ser que alguém não consiga, a gente cria todos e manda primeiro de vocês, para facilitar a vida de vocês. Uhum. Agora você diz assim, não, professor, eu não quero não, eu desenvolver o meu, não tem problema nenhum. Mas a ideia nossa é facilitar a vida de todo mundo, para criar certinho, para não criar errado, ou não conseguir, e tem que vir aqui só para ajeitar essa questão do e-mail. Tá bom? Tá ótimo. Tá? Está acontecendo algum erro no portal. Por exemplo, eu entro lá com o RA, já cadastrei o e-mail corporativo, certo? Só quando para acessar a matéria, eu coloco o e-mail, meu nome e e-mail, que eu coloquei @edil.com, e a senha que é a do portal, que eu entrava com o RA, porque são dois campos diferentes. E ele não aceita. Mas quando eu entro com o RA, lá embaixo no rodapé já aparece o meu e-mail todinho, bonitinho, criado, já cadastrado. Quando eu vou lá na página para entrar no portal educacional para ver as matérias, ele não aceita, ele diz que é o login errado. Tu entra direto por esse canal que eu estou aqui? Tu vai direto aqui. Vai lá, tem que o aluno, a IAD, né, lá no centro à distância, eu coloco o meu RA e senha. Já cadastrei o meu e-mail, bonito, aceitou. Quando vai para outra página que é para acessar o EVA, ele pede lá que eu acesse com a conta do Google Apps, né? Ele não aceita a minha senha. Ó, gente, então assim, agora na internet me ajuda. Essa vai subir na tela. Bem, então assim, gente, a minha internet funcionar. Eu só dizer para vocês, tudo bem, professor, só conte para mim, porque eu tenho problema não. Ó, quando você, primeira situação
situação que você vai encontrar isso aqui para você acessar o portal de vocês, tá? Aqui vão ter várias opções. Tem professor, aluno e ex-aluno. No caso de vocês vão acessar como aluno. Logo em seguida, vocês vão ter várias opções de locais. Então, vocês vão acessar esse Polos, Centro de Educação à Distância. Agora, se estivesse lá no campo certo dele, esse negócio aqui, eu fui para cá, né? Melhor, peraí. Por que aqui na internet me deixou assim na mão? Esse espaço aqui, ele não é aqui, gente. Ele fica aqui. Numa internet, quando ela está regular, normal, ela fica aqui. Como é que você vai acessar? Você vai colocar o RA direitinho lá, tá? Com o e-mail, a Edu, esse que a gente vai construir e contar para vocês vão acessar uma outra página. Eu vou tentar com um RA de um acadêmico nosso que já é da online, vamos ver se a gente consegue. Que a gente consegue acessar com o e-mail de um colega que já é online, para a gente explicar para vocês como é que funciona. O cara entrou no Google lá, colou o e-mail Edu, foi. Tá lento, né? Lento? Pede para o Tiago, ou pede agora nas duas, são duas delas, desculpa aí. Pede para o Tiago, ver com a professora Sônia, se o Moure, a instituição está lá para ver se a gente consegue agilizar aqui. Bem, enquanto isso, eu vou dizer o que vocês vão encontrar no ambiente virtual quando a gente localiza a internet. Eu tenho que ouvir isso, olha que fica do que vamos ver se com o Moure, com a rede, vamos ver se a internet funciona. Então, o que vocês vão encontrar no ambiente virtual de vocês? Que é diferente totalmente do que um semipresencial vai ter. Vocês vão encontrar as aulas virtuais. Vocês vão encontrar um acesso para mandar mensagem direto para o tutor de vocês, aquele tutor que está acompanhando vocês. Vocês vão ter um espaço para receber e enviar e-mails para o tutor de vocês. Então, essa relação, que geralmente a gente tem com o professor em sala de aula, vocês vão ter com o tutor à distância. Então, não precisa ficar com medo, ele vai responder certo, a pergunta que eu fiz está errada, está feia, está... Tem que fazer as perguntas para tirar as dúvidas. Esse ponto é tudo, por favor. Acho que já está instalado. Então, nesse ambiente visual, lá acontece tudo. Lá postam as aulas, os slides, lá você pode comprar os livros, e aí falou em livro, eu vou explicar como é que funciona. Todo mundo pensa que só porque é semipresencial a gente não usa livro, que é tudo apostila. Não é verdade? A maioria das pessoas acham que nós somos semipresencial ou online, a gente não usa livro, a gente usa apostila. E ao contrário, a Anhanguera, a gente trabalha com os livros, as obras. Foi comprada os direitos autorais de algumas obras, que saem, por causa disso, elas saem com um valor mais reduzido para os acadêmicos e para os professores da Anhanguera. Quando eu digo mais reduzido, é tipo assim, 50% menor que o preço de mercado. Então, um livro, por exemplo, de administração, qual é o nome daquele homem? De Alberto Giavenato. Giavenato, que é um livro... Nada? Um livro dele, que a gente compra no mercado, na livraria, por R$150 mais ou menos, da administração, é mais ou menos uma média de R$150.
você consegue comprar pelo seu portal um valor de 50, 70 reais. Então, os livros são as obras. O ideal, eu sempre digo o seguinte, quando eu fiz a universidade, não vou contar quanto tempo faz atrás, não vocês vão descobrir a idade. Ela não tem 20 anos, como ela parecia ter, né? Então, eu não vou contar quanto tempo faz atrás, mas no meu tempo, hoje a gente conseguia as apostilas, mas eu não tinha dinheiro para comprar um livro. E aí eu ia tirando cópia de texto para poder acompanhar as aulas, senão a gente não conseguia estudar. Né? Eu só consegui comprar meus livros depois que eu comprei alguns anos aí atrás. Eu consegui, eu já sou formada até 12 anos. Eu consegui comprar meus livros. Então, essa possibilidade de a gente comprar os livros por um preço mais barato do mercado, nos dá a possibilidade de a gente ter obras. E nas aulas vão ser tratadas as obras. Tem os slides lá, bonitinho, mas lá vai ter as obras. Esses, já estou falando para vocês, esses livros vocês conseguem visualizar no portal de vocês para comprar. Ah, professora, eu não posso comprar tudo uma vez só não, tá? Não, o orçamento já está apurado, isso? Já está? Então vai lá, parcela. Acho que na maioria das vezes já vem junto com a mensalidade, parcelei 5 vezes. Então vai vir tudo isso na sua mensalidade, negocia. O ideal é que vocês tenham esse livro. Ah, mas não dá. Então empresta do colégio que já comprou, tira a cópia, mas tem que ter. Tá bom, gente? Porque sem os livros, vocês não vão conseguir fazer a parte mais importante, que é as provas. Tá? E como é que funcionam as provas? Enquanto a gente consegue alguma internet, a gente vai tentando falar das provas. Só um minutinho, tinha um rapaz ali querendo fazer uma pergunta, eu esqueci. Diga, meu filho, eu já estou falando. Os livros vocês conseguem visualizar, toda a compra dos livros é feita online. Vocês solicitam, vai lá para o endereço residencial de vocês. Tá bom? Tá bom, gente? Então, tudo é uma relação de vocês com a Anhanguera no online. Tudo nesse online aí. Tá bom? Aí, já quem tiver acesso, já dá para visualizar lá os livros que você precisa comprar para esse semestre, desse primeiro semestre de 2014. Só um minutinho, deixa eu só passar a palavra, eu já dou a palavra para vocês. Os livros do PDF. Nós temos isso, nós temos a biblioteca virtual, que serve como uma literatura de apoio. Biblioteca nós temos aqui. Composta sim. Nós temos, a gente tem para empréstimo, assim, vem, vai fazer uma pesquisa, vai estudar, a gente tem aí. A gente não tem para, vai passar uma semana com o livro, como a gente realmente gostaria de ter. Infelizmente a gente não tem esse acesso. Mas eu venho aqui, preciso ver se tem alguma dúvida, a gente consegue. Tá bom, gente? Tá? Mas os livros que vocês vão precisar utilizar no semestre também é disponível na portal de vocês. Uma coisa importante, as provas. As provas, elas não são online. As provas são presenciais. Tá bom? A prova ela é aqui. Não tem jeito. Por quê? Porque existe uma legislação do MEC, uma obrigatoriedade do MEC, que as provas, qualquer modalidade à distância, ela tem que ser física, né? Feita pelo próprio aluno, não pode ser mídia. Então, as provas, elas são feitas aqui. Por isso, no portal de vocês, quando chegar próximo ao período de provas, vocês vão verificar, vai estar bonito lá, reluzente, piscando aqui para vocês, período de prova. Vocês não podem perder. Então, tentem se programar para o período de prova. No ambiente virtual de vocês, no ambiente AVA, vocês vão escutar muito essa palavra. AVA é o ambiente onde a gente posta tudo que é de acadêmico, tudo que é pedagógico. Tudo que é pedagógico vai estar dentro desse ambiente virtual. Tá bom? E lá vai estar o cronograma. Essa semana vai estar postando para mim aula tal. O material já está disponível. Vocês precisam baixar as videoaulas. Por que vocês precisam baixar a videoaula para vocês? Porque ela vai ficar disponível para vocês no máximo por uma semana. Então, eu tenho aula hoje,
Vai ficar disponível no portal lá para você assistir por uma semana. Depois disso, ela sai. E você precisa, se você quiser ver mais vezes, precisa baixar no seu computador. Então, o ideal é que você crie um arquivo no seu computador, no pendrive, alguma coisa assim, só de agora para você, no próxima prova, você dar uma revisada. Tá legal? É só uma orientação que eu estou dando para a gente evitar alguns transtornos depois de que ninguém avisou. Tá? Então, nesse vídeo, então, vocês vão ter esses vídeos, vocês vão ter o cronograma de aulas, o cronograma de provas. Possivelmente não vai estar postado ainda essa semana as provas. Mas vocês já vão ter uma ideia de mais ou menos quando nós teremos provas. O que a gente precisa entender é o seguinte: esse semestre, o nosso semestre é menor. Porque o nosso calendário no Brasil todo está apertadinho, né? Por causa da bendita abençoada Copa. Então, fiquem atentos. Uma coisa importante. Não pude fazer prova. Eu estava trabalhando, estava viajando, não consegui vir do interior para cá, para fazer a prova do pedido online. Vocês têm um período, geralmente é uma semana após. Vocês podem fazer o que a gente chama de prova substitutiva. O que é essa prova? Eu faltei, não pude vir naquele dia fazer a prova. Então, você vem nesse dia da prova substitutiva para fazer a prova. Ela tem que ser solicitada no seu portal. Você solicita lá, matrícula na prova substitutiva. Isso acontece para quem faltou a prova principal. Essa prova, ela é agendada ou é Qual delas? A substitutiva ou não? A regular? Não, a gente recebe o calendário. A gente recebe o calendário de Campo Grande. Aliás, Campo Grande. O pedagógico é Campo Grande. A gente recebe o calendário de Campo Grande, aí diz, eu só fazer nesse período. E aqui a gente faz um arranjo. A gente coloca todo mundo para fazer prova junto? Não, vamos separar. Uns dias estágio curto, outros dias estágio curto, para não ficar um montão de gente para fazer prova. Entenderam? Mas vocês precisam visualizar no portal de vocês qual é o período que vai ser realizado essas provas. Tá bom? E tem a prova substitutiva para quem perdeu. Professora, fiz tudo isso, fiz a prova, postei o trabalho, mas reprovei. Qual é a média? Alguém sabe dizer qual é a média para a aprovação? É 7. Então, vai tomar a nota da prova com postagem do trabalho que vocês vão precisar postar. E aí eu pensei a nota 10. Não consegui. 6, 5. O que eu faço? Existe a possibilidade de vocês realizarem uma prova chamada exame. O que é esse exame? Lembra da antiga recuperação? Vai ser no tempo de 2005. Não sei que eu sou nova, mas recuperação é do meu tempo. Não sei se é do tempo de vocês. Eu vejo muita gente nova, todo um cara de 15 anos, 16, né? Então, no nosso tempo, eu tenho 20, era a recuperação. Hoje, a gente chama aqui na Universidade de Anguera de prova de exame. Que é aquele pessoal que não alcançou a média e vai fazer uma prova para ver se alcança a média. Qual é a média dessa prova de exame? Os que reprovaram, ninguém conseguiu 7. Aí, quando faz o exame, como você só tem a prova, não tem mais trabalho nenhum, é só prova, a média sai de 7 para 6. Olha as possibilidades de passar. Está vendo? Meu tempo disso não. Estava dando foi aprovado. Então, essa parte aí, eu digo para vocês se programarem, porque daqui a um tempo vocês vão ter prova. Provavelmente, nós estamos em fevereiro, provavelmente em final de março, acho que no máximo de setembro vocês vão ter prova. Então, tem que estar atento para essas coisinhas. Quando eu tenho que postar trabalho, lá no portal vai estar postagem das atividades pedagógicas, de tanto a tanto. Então, você tem que acessar o ambiente virtual, fez um trabalho lindo. Não pode pagar ninguém para fazer, gente. Por favor. O outro rio ali, né? Então, fez um trabalho maravilhoso, mas tem que postar. Vai ter lá no ambiente virtual um espaço para você postar suas atividades. Certo? E assim, não postou no prazo, o ambiente fecha.
e não tem mais churumelo, nem choro nem vela. Tá, diz. Horário das provas de 18 e 20 às 21 e 30. Tá? Então, assim, atentem para o período de postagem dos trabalhos, porque fecha o ambiente, não tem como postar. E o tutor não libera, porque lá na Anhanguera, nós temos o setor de TI, o pedagógico acadêmico, a secretaria, e o TI, depois que ele fecha o sistema, só se o reitor, a reitora agora, né? Reitora, não tem autorização nem para a gente olha que nós choramos no seu, quando 2007 até 30, chorou um bocado. E eles nunca liberaram para postagem após. Então, tomem cuidado com isso, para vocês não irem para a prova de exame, todo mundo curtir a copa legal, despreocupado, né? Sem problema nenhum. Tá bom? Sim. No ambiente online, a frequência, eles vão te acompanhar pelos teus acessos. Se você não acessar, o tutor vai estar lá. Amigo, cadê você? Lindinha, florzinha, queridinho, cadê tu? Tu de Manaus, onde tu tá, pelo amor de Deus? Se ele não conseguir acesso com vocês, eles vão ligar pro polo. Olha, o seu Raimundinho que está lá, em Santo Antônio do Estado, não sumiu, não aparece, não diz hoje, não diz para que veio. Aí, adivinha quem vai atrás de vocês? Essa pessoa que vos fala. Então, se vocês não me querem atrás de vocês o tempo todo, por favor, acessem o ambiente virtual. Os horários não são flexíveis, tem um horário marcado? Não, o horário é flexível, mas o seu acesso tem que existir. Se você não acessa, não registra acesso. Não, o acesso não precisa ser diário, mas aí não esqueça que vocês, a grade de vocês diz, a disciplina, por exemplo, empreendedorismo, eu tenho que cumprir 80 horas. Se o ser humano tem um mês para cumprir 80 horas, chegou no final do mês, o ser humano não tem uma hora, tem alguma coisa errada. Entendeu? Então, tem uma quantidade de horas que vocês precisam cumprir no ambiente virtual. Vai ter falta? Não. Mas se tu não cumprir, tu não cumprir as horas. Não. Infelizmente não resolveu, porque qual é a relação contratual nossa? Que a gente vai oferecer um serviço online, esse é o que a gente oferece. E o contratante diz o quê? Eu contrato porque eu vou utilizar esse serviço. Se eu for contratar esse serviço, há uma legislação que diz que eu tenho que ter obrigatoriedade mínima para mim ter aquela disciplina ok, eu tenho que acessar para garantir essas horas sim. Agora, se eu vou acessar de manhã, de madrugada, no domingo, no feriado, lá no Japão, lá em Santo Antônio do Estado, você quer que você acesse. Mas era uma outra situação. Foi sugerido que eu baixasse as videoaulas com antecedência e eu posso acessar sem estar conectado. Então eu posso enganar o sistema, eu peço para alguém acessar e ficar lá o dia. Mas aí o mesmo é consciência é seu, mas o tutor está lá. Não, mas então... Não é verdade? Eu acho que nós temos que ser honestos. Não, o que eu vejo... Não é verdade? Temos que ser honestos. Agora sim, as notas, o que eu falei para vocês? O ambiente não tem só os vídeos. As videoaulas é uma parte. Nós temos fórum de discussão, nós temos acesso aos tutores, nós temos material postado, vai ter caderno de atividades, tudo está lá. E tudo isso conta no acesso de vocês. E tem, então, alguma ferramenta, algum portal que diga assim, olha, você está com tantas horas de acesso? Já que há essa possibilidade... O portal só vai visualizar o acesso de vocês, o tutor, porque ele é responsável pelas 80 horas. Ele que é responsável pelas 80 horas, não sou eu. É o tutor que vai dizer, olha, esse aluno cumpriu as 80 horas. Se ele concordar contigo e dizer, não, esse aí não cumpriu não, mas não tem problema não, vou deixar ele passar. Aí o problema é do tutor à distância. Ok.
questão da administração, bacharelado em administração, são 3.200 horas ao longo de 4 anos. Significa dizer o seguinte: se você faz o seu bacharelado pela UESP, no final de 4 anos, tá certo? Todos os seus acessos, no mínimo, vai ter que equivaler a 3.200 horas, certo? Então não dá para você enganar o sistema, certo? Uma vez que, mas só tem uma atividade ali para desenvolver, não é verdade. Por exemplo, tem um vídeo, tem 45 minutos de duração, você vai ter que assistir ele até o final, né? Então, a faculdade ela vai proporcionar a você, disponibilizar a você, todo o material equivalente àquela quantidade de horas necessárias e exigidas pelo MEC para que você se torne um bacharel, tá certo? Então, são 3.200 horas. Se não me falha a memória, para os tecnólogos são 1.600 horas, ok? Então, gente, só para reforçar aquilo que eu já tinha dito. E quem visualiza essas horas, como é sistema, e o bom do sistema é isso, né? Porque quando eu estou presencial, eu vou lá com o professor, eu vou dar uma saidinha. Porque assim, hoje é aniversário da minha esposa, e aí toda sexta, toda quarta, a macarada que gosta de futebol na quarta-feira, né? Quarta-feira a gente sai, temos essa vagem aqui na Anhanguera. Porque na quarta-feira a gente tem que estar transando as salas nos horários dos outros, não pode sair. Pode, tem sempre alguém doente, tem sempre alguma mulher fazendo aniversário, alguma coisa assim, por causa do futebol. Então, se toda vez a gente for deixar um pouquinho para lá, a gente não tem aqui como dizer, o aluno saiu meia hora antes. O professor não tem como contabilizar todo dia meia hora que está saindo. Mas, no ambiente virtual, no online, isso fica registrado. Assim como fica registrado com o professor, ele é tutor presencial, ele vai lá, toda a aula ele tem que estar acessível, ele tem que estar online. Se ele não está, na mesma hora ele liga para a gente aqui. Ei, o professor José Carlos, o que está fazendo? Ele está em sala de aula? Porque ele não está online. É na hora. Não espera nem estar no final da aula, na hora. Eles ligam. Então, se eles monitoram a gente, da mesma forma eles vão fazer esse monitoramento, porque senão fica tudo lavanteiro, você não acha? Fica tudo lavanteiro. Agora, as provas elas têm que ser cumpridas aqui sem... Qual horário assim que o tutor ficou ao vivo? Essa tutoria, ela é feita de acordo com cada curso e com o seu tutor. Então, no início, quando você tiver acesso, entre em contato com o tutor de vocês, perguntem quem é, qual horário que ele está online mesmo, para vocês entrar. Se não tiver, como é que eu faço para falar com o senhor? Se eu tenho um telefone, se eu tenho um e-mail, uma coisa assim que a gente pode entrar em contato fora desse ambiente virtual. Isso é uma relação de vocês com o tutor à distância. Vocês precisam estabelecer essa relação com o tutor à distância, porque ele que vai orientar as atividades para todo mundo. Se é de grupo, se é individual, tudo isso ele vai dizer. Não, como no mundo tem presencial, a gente tem muito trabalho em grupo. Na web, provavelmente é individual, até porque são lugares ímpares e díspares e a gente não tem como agregar. Então, mais do que um motivo para você se atentar, você vai ter ninguém para fazer o trabalho por você. Ou você faz e posta, ou então não tem nome, não pode... Ei, colega, acontece. Ei, meu amigo, eu faço e tu posta para mim? Ou então, o cara diz, não, deixa que eu faço e posto para todo mundo. Aqui não pode ser isso, acontecer isso aqui, porque ele é individual. Então, o meu trabalho não pode ser igual ao dele, porque é um trabalho individual. Quando o meu trabalho está igual ao dele, é cópia, é plágio. E já vi professor aqui dando 0 em plágio, aluno formando. Então, tomem cuidado, a gente alerta essas coisas assim, parece uma coisa chata, a professora é muito chata. Mas porque depois, quando a coisa não acontece, aí vem tudo lá comigo. Professora, será que tem como resolver? Porque sabe como é que é? Eu perdi, eu esqueci que eu tinha que postar. Aí complica. Então, a gente vai com as primeiras orientações, que são coisas que não podem faltar, vocês não podem, tem que estar tendo o tempo todo registrado, o conteúdo, coisas assim. Ela queria fazer uma pergunta. Eu pensou ter um tutor para cada curso. Provavelmente não. Por quê?
Porque vamos fazer de conta, não podemos esquecer que nós somos, nós aqui, com o universo todo do Brasil todo. Então,